Meu pai sempre foi isso, né? Meu pai me transmitiu isso e eu vivo isso, né? Uma herança belíssima dele. É assim, o espírito associativo. Me lembro muito bem, né? Isso começa a acontecer. Eu não era procurador da República ainda, né? Já vi o papai reunido com alguns colegas que participaram do primeiro concurso, muito bem aprovado. Também tinha o pessoal da velha guarda, discutindo, debatendo, formatando então o regimento interno, o estatuto da nossa Associação Nacional dos Procuradores da República. Óbvio, né? Quando eu passo o concurso, tomo posse, imediatamente eu sou associado da NPR. E acompanhei, sim, todas as lutas, né? O ingresso foi uma opção, porque eu, na faculdade, tinha 2 professores que eram procuradores da República e me incentivaram a ingressar no Ministério Público Federal. E a posse foi em 1975. Na época, o Ministério Público Federal tinha a função de representar a União em juízo. Exercia as funções que hoje são da Advocacia Geral da União, embora tivesse também os encargos mais restritos em matéria penal somente, essas questões novas de direitos difusos, direitos da coletividade, defesa de indígenas, isso foram encargos trazidos pela nova Constituição e depois pela Lei Orgânica. Eu ainda era adolescente quando meu pai foi procurador da República no Ceará. Eu não sabia o que era isso, mas passou. Nunca pensei em entrar no Ministério Público. Quando eu vim para Brasília, já formado, em 1972, é que eu advoguei, me senti estimulado a estudar para o concurso, que era o que apareceu naquele momento. Dentro disso tudo, dessa ideia mais ampla de democracia, de superação do momento de ditadura e tudo aquilo, a ideia de um Ministério Público que fosse uma instituição para defender a democracia, basicamente, e um representante da sociedade em todos os aspectos. Esta é uma imagem de maio de 1982 da sede da PGR na L2 Sul, então recém-inaugurada, e na época da muito temida prova oral do meu concurso. Ingressei no Ministério Público em julho de 1982. Nós ainda vivíamos sob o choque da morte de Pedro Jorge. Então eu diria que a casa ainda estava convulsionada pela tragédia que foi a morte de Pedro Jorge. Nós tínhamos a época Lei Orgânica, que era de 1951. E então era uma pauta permanente da NPR, era que uma nova lei orgânica fosse editada para que essas garantias fossem previstas. Naquele primeiro momento, ainda não se falava tanto na Constituinte, que viria em 88. E ali foi também uma figura fundamental, Álvaro Augusto Ribeiro Costa, que era o nosso presidente da NPR, quando, vamos dizer assim, quando você estava escrevendo a Constituição. Foi uma luta muito grande. Não porque houvesse uma oposição específica a isso, porque eram tantos os interesses que concorriam no processo constituinte, que talvez o Ministério Público fosse visto como, de certa forma, sempre fora uma coisa sem maior importância. Foi o único concurso que eu fiz e fiz um só. O país estava ainda num regime de ditadura. Até 1988, o Procurador-Geral ele era subordinado ao Ministro da Justiça. As decisões do Procurador-Geral, cabiam recurso administrativo ao Ministro da Justiça.
Meu ingresso na Advocacia Geral da União, como advogado-geral, resultou de vários fatores e coincidências também. Alguns amigos levaram meu nome, que conheciam meu trabalho na Procuradoria-Geral da República, no Supremo Tribunal Federal, e especialmente na área de direitos humanos, um dos maiores desafios da minha vida. Não era um projeto chegar a Procurador-Geral, isso as circunstâncias caminharam nesse sentido. Logo que eu assumi, já iniciado pelo Procurador-Geral anterior, havia um procedimento que envolvia, no aspecto penal, envolvia a participação de parlamentares, de autoridades em desvios de conduta que gerariam depois uma ação que a imprensa denominou mensalão, e que eu jamais usei esse termo como mensalão, mas que na verdade foi uma ação penal que mostrou a conduta correta do Ministério Público, porque é uma ação penal em que houve a condenação de quase todos os denunciados. A ação penal 470 foi certamente o caso mais rumoroso do meu período à frente da Procuradoria-Geral da República. Ela foi iniciada com denúncia do Antônio Fernando e o seu julgamento ocupou o plenário do Supremo Tribunal Federal durante todo o segundo semestre de 2012. Eu, como procurador-geral, eu realmente consultava, dialogava, recebia o tempo inteiro. O grande projeto da minha gestão era a segurança pública, especificamente o sistema penitenciário brasileiro. Era isso que eu tinha me proposto a fazer. A gente conseguiu mobilizar todos os atores desse sistema. PGR, Supremo, CNMP, CNJ, Defensoria, OAB, secretários de segurança. E aí surge Lava Jato. Lava Jato foi devastadora nesse sentido, né? Ela absorveu qualquer tipo de planejamento que se tinha para uma atividade institucional. Tinha ocupado, ao longo desses quase 30 anos, os mais diversos cargos no Ministério Público Federal, enfim, atuando em câmaras, atuando no Conselho Superior. Então, me considerava, assim, suficientemente habilitado para exercer os duríssimos e dificílimos encargos do Procurador-Geral da República. Transformar isso, esse desenho, em uma realidade prática, concreta, isso é muito mais do que a mera arquitetura de uma instituição, porque exige, sobretudo, uma fidelidade, quase que uma afeição, quase que uma paixão por aquilo que se contém como princípios fundamentais da Constituição cidadã. É difícil dizer qual era a paixão maior. Eu acho que as duas paixões, na verdade, se confundiam, eram vistas como uma coisa só. Um período muito gratificante para mim, participar da formação, formação de uma instituição, um perfil novo, um perfil voltado para a sociedade, um perfil voltado para a concretização de direitos daqueles que não têm voz. Essa homenagem ela é feita na pessoa de cada um de nós para tudo aquilo que a gente plantou e desenvolveu dentro do Ministério Público, com a ajuda de colegas incansáveis, imbatíveis. Para que chorar o que passou, relembrar perdidas ilusões, se o ideal que sempre me acalentou renascerá em outros corações. Mas o papai diria isso, o ideal que sempre acalentou a ele e aquelas pessoas que eu nominei, renasceu, renasce e renascerá sempre em outros corações.